Não existe pastor sem ovelha. E não existe ovelha sem pastor. Amém? Eles precisam de mim, mas eu também preciso deles. Não tem como caminhar sozinho. Não tenta caminhar sozinho. Não tenta caminhar sem um pastor, sem uma pastora. Não tenta caminhar sem um amigo de fé. Porque a Bíblia diz que são dois. O próprio Senhor Jesus, Ele levantou discípulos para caminhar juntamente com Ele. E nós, evangélicos, precisamos ser mais unidos. Nós precisamos nos unir. A guerra da missionária Carla é a minha guerra. Né? Nós continuamos orando pelo nosso filho que está lá guardado. O filho é dela, mas é meu também. Porque foi aqui dentro que ele aceitou Jesus. Quem está entendendo? É nosso filho. Se eu chorar, acredito que você vai estar chorando. Se você chorar, pode ter certeza que eu estou chorando também. Só que é um choro, não é um choro de sentimento, não. Porque eu sou uma pessoa muito séria naquilo que eu faço. Não é um choro de, coitadinha de você, não. É um choro para resolver. Vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer para mudar a história? Vamos orar, vamos jejuar, vamos subir monte, vamos quebrar o pau, vamos fazer alguma coisa para Deus se mover ao nosso favor. Feche os olhos junto comigo. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que é eficaz, que divide ossos e medula, que transforma o ser humano de dentro para fora. Assim como esse altar, Pai, santifica, a Tua palavra transforma. É uma junção. Por isso eu te louvo e te glorifico por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. E vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o título é: O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito seria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas são não compreenderam. E as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse a luz, e para que todos que crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Você pode glorificar o nome do Senhor e se assentar? Glória a Deus, em nome aleluia. de Jesus. Presta bastante atenção. Ele vai dizer assim, no princípio, né? Ou seja, no começo, era o verbo. E o verbo, lá em Gênesis, vai dizer que o verbo se fez carne. Então, que verbo é esse? Que princípio é esse? Começou com Deus, após Deus veio o Filho, que se fez carne, o próprio Senhor Jesus, para trazer a luz para a minha vida e para a tua vida. Para dissipar as trevas que tentou nos destruir. Para dissipar as trevas que tenta todos os dias, minha amiga Fabiana, acabar com a minha vida e com a tua vida, acabar com a minha paz e com a tua paz. Mas eu entendo e aprendo com Deus que não tem como as trevas ser maior do que a luz, porque a luz é maior do que as trevas. A luz, ela dissipa as trevas. Quem está entendendo? Então eu preciso entender que quando está tudo
Elas estavam ministrando sem luz, né? A luz física. E aí, elas ligaram as lanternas. E quando elas ligaram a lanterna, tudo se fez visível. Você começou a ver. Sabe o que eu aprendo e entendo com isso? Que quando Jesus entra, a escuridão, minha amiga Suzana, a escuridão missionária, ela sai, as trevas saem, o medo sai, dúvida sai, a dificuldade sai, tudo que não provém do Senhor começa a sair, e está começando agora a bater em retirada na minha e na tua vida, está começando agora a sair também da tua vida. Quem está entendendo? Só que eu preciso me manter nessa luz. Eu preciso, vem minha pastora, eu preciso me manter. Porque a todo tempo o diabo tenta isso aqui, ó. Quem está entendendo? Glória a Deus, aleluia. A todo tempo ele quer apagar teu candeeiro. A todo tempo ele quer apagar a tua luz. Mas para que a luz não se apague, é necessário colocar o quê? Lenha. Para que o fogo não se apague, tem que colocar lenha. Mas eu gosto de Deus, porque ainda que eu e você colocamos lenha molhada, colocamos lenha verde, mesmo assim ela vai pegar fogo, porque nada pode impedir. Nada pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você soubesse o fogo que está nesse altar, que a palavra de Deus vai dizer que o fogo no altar arderá continuamente, não se apagará. Mas isso significa que eu preciso levar esse altar para dentro de mim e para onde eu for, aonde eu estiver. Porque isso aqui é representativo, mas sobre ele tem uma unção conectada com o céu. O que a senhora acha disso, minha pastora? Ó. E quando eu estava pesquisando essa palavra, e falou de verbo, e verbo significa o quê? Movimento e estado. Então quando o Espírito Santo ele se movimenta em mim e em você, ele começa a mudar o meu e o teu estado. Se a gente estava parado, a gente começa a andar. Se a gente está muito agitado, ele começa a nos frear. Então entenda, se o verbo se faz carne, mas o verbo ele é Deus, o movimento está em Deus. E se eu e você estiver nele, é fácil ele te movimentar também. Se eu e você estiver nele, é fácil a gente também ter essa luz. Então entenda, não queira se movimentar sem Deus. Não queira ficar sem Deus. Não queira estar num estado a qual ele não está contigo. Glória a Deus, aleluia. Então espera, porque aqui tudo tomou forma quando ele liberou uma palavra. Haja luz. Então na minha e na tua vida, às vezes tem coisa que fica sem forma, né? Não dá pra gente entender. É porque ele ainda não liberou a palavra dizendo haja luz. É porque ele ainda não movimentou dizendo abre-se e a porta abriu. Então entenda. Quando ele diz ser forte e corajoso, é para sustentar, é para esperar até ele fazer. Não é para só fazer aquilo que a gente quer. Então hoje ele te trouxe aqui e me trouxe para dizer, eu estou voltando vocês para o princípio. Mas assim como o varão falou aqui, não aquele princípio ruim. É aquele princípio ao qual a gente só se ajoelha e chora, dizendo, Senhor, faz, eu quero, faz, mas faz do teu jeito. Ei, não perca isso de falar para o Senhor fazer e fazer do jeito dele. Glória a Deus, aleluia. Entenda, ele está te voltando, mas acelerando a minha tua vida. Aleluia.
Você pode glorificar? Glória a Deus, aleluia. Porque no princípio é o começo de tudo. Entenda que com Deus tem começo, tem meio e tem um final. Eu não sei aonde tu tá. De repente tu tá no meio. E o meio é complicado. Porque o meio faz a gente esquecer do começo e faz a gente se entristecer até chegar no final. O meio é muito complicado. Porque o meio, tu, de repente, tu olha para frente e não vê nada. E muitas das vezes, quando a gente olha para frente e não começa a enxergar ou não enxerga nada, é necessário que a gente dê uma voltinha e olhe para trás. Mas olhe para trás não sentindo saudade da podridão do pecado do passado, mas olhe para trás o que Deus já fez. Porque nós temos um péssimo defeito. A gente quer, Deus dá, a gente não se alega pelo que já tem e já começa a pedir outra coisa. Sem nem regozijar naquilo que já tem. Quem está entendendo? Glória a Deus, aleluia. O que você acha disso, diaconisa Yasmin? Quando Deus fala para a gente voltar ao princípio, o que eu entendo é que é a nossa família, né? Porque quando a gente vai para a igreja, a gente ora pela gente, mas é a nossa família. Porque quando eu entendo do princípio, eu lembro da passagem daquele homem, que agora o nome não me vem à memória, mas que o profeta vai lá e fala para ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer. Mas se Ezequias, se Deus falasse que a gente ia morrer agora, como é que está a nossa casa? Porque se a nossa casa não está no caminho, então a gente vai para o inferno. Por quê? Deus fala que é primeiro em mim, depois através de mim. Então se a minha família não está no caminho, é porque eu cumpri o mandamento que eu tinha que cumprir. Porque a minha família tem que estar no caminho, depois eu, e aí depois as pessoas de fora. Porque a gente acha que é a gente, depois as pessoas de fora, e a gente esquece da nossa família. A gente fala, não, eles entendem a verdade, então é eles que se dão. Mas o mundo, as pessoas conhecem a palavra, muitas pessoas conhecem, mas elas que não querem. Porque eu entendo que o nosso tratamento é diferente com alguém de fora. Porque, vai uma visita, então arruma a casa, tudo bonitinho. Mãe, mas eu tô com fome. Não, esse aqui é pra visita e você come isso aqui. Não, a gente tem que dar o melhor pra nossa família. Porque se a gente fosse no nosso lugar, a gente ia dar o melhor. E por que a nossa família não pode receber o melhor? Então, quando a gente fala de princípio, a gente fala de família. Não só família, mas a gente pensa na pessoa do nosso lado. Porque a gente acha que não, vamos dar o melhor pra essa aqui. Não, é de casa, já sabe como funciona, então come qualquer coisa da geladeira, arroz, sei lá. E pra visita é lasanha. Não, Deus está falando de princípio, Deus está falando de família. Como é que está o seu filho? Como é que o seu filho está se comportando? Como é que está o comportamento do seu filho? Porque às vezes o seu filho faz besteira para chamar a atenção do pai e da mãe. Mas o pai e a mãe vai lá e apontam, não, você está fazendo isso tudo, então você vai ficar de castigo. Mas a gente fala, vai ficar de castigo. Mas fala, não filho, não pode fazer isso, faz desse jeito. Mas não, a gente só fala, você fez isso porque você quis, então você vai ficar de castigo. Imagine se Deus falar, não, você pecou porque você quis, então você vai pro inferno. Não é assim. A gente quer um tratamento bom, então a gente tem que tratar as pessoas da nossa família bem. Porque a gente quer um tratamento bom, mas a gente trata as pessoas mal. Então Deus vai tratar a gente mal também, né? Porque na minha casa lá, eu penso assim, dá de maluco sozinha, porque eu não quero dar de maluco. Não, a gente tem que ajudar, não faz desse jeito, porque se você fizer desse jeito, agradar. Mas não, fala, você sabe a verdade, então se dane você e eu faço certo. Não é assim. Deus quer que você não vai lá, ajuda ele assim e ajuda ele assado, porque às vezes a pessoa fala, não, se eu fizer assim, será que vai estar certo? Eu vou fazer, né, vai que... Mas aí a gente vê e vê que está errado, então o nosso dever é ajudar, não apontar, fez errado, né, vai pro inferno. Não, a gente tem que ajudar, porque lá na minha casa eu pensando, nossa gente, a minha família, né, hoje está agitada, hoje está, né, só Jesus. Mas aí eu falo, não, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que orar. Porque às vezes é só Deus que eu falo, não, eu vou orar por mim, se eles estão dando de maluco, eles estão sozinhos. Mas não, a gente tem que orar, a gente fala, Deus,
toma minha família, tá só Jesus, mas toma minha família. Você está entendendo? Você hoje não vai sair daqui do mesmo jeito. O que você acha disso, evangelista Edgar? Aleluia. Quando a gente vai falar de princípio, o primeiro princípio que eu vou lembrar é o meu princípio. Né? Meu princípio foi um pouco conturbado, um pouco diferente, um pouco difícil de aceitar. Porque quando a gente se principia no caminho de Deus, quando a gente se coloca no caminho de Deus, para quem teve uma vida bem bagunçada lá fora, é um pouco difícil, é um pouco diferente. Porque tem a parte boa, que é a qual você conhece o caminho de Deus, a qual você conhece o caminho de Jesus e se pergunta por que por tanto tempo você ficou fora. Mas também tem a parte ruim, porque as pessoas que te conheceram lá fora, conheceram aquela pessoa bagunceira, né, que gostava muito de noite, gostava muito de bagunça, a primeira coisa que vai acontecer, essas pessoas vão te julgar. Então, você fica meio para lá, meio para cá, eu continuo, eu paro, eu prossigo. Toda hora vem alguém e taca uma pedra, toda hora vem alguém e taca uma pedra. Mas toda vez que você pensa em parar, Deus manda você voltar ao princípio. E aí, quando você volta ao princípio, você volta a lembrar que quem está contigo, quem te escolheu a dedo, é maior do que o que estão falando lá de fora. E você toma força novamente. E hoje é um dia ao qual nós estamos tomando força novamente para continuar mais um ano na caminhada, nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu quero. Entendendo? Você vai ou não vai voltar para o começo? Não importa como você começou. Se tu começou campeta, se tu começou com o olho meio ruim, com a perna torta. Eu vim bebendo. Eu vim macumbeira. Quem está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Mas no caminho, Jesus vai tirando os cascalhos. Deus vai tirando as pedras. Deus vai tirando a ignorância. Deus vai tirando a estupidez. Glória a Deus, aleluia. Deus vai nos ensinando. Mas é no caminho. Vai debaixo de paz, minha querida. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês, tá? Muito obrigada por vocês estarem conosco. Quem está entendendo? Glória a E aí, Deus, o que você acha aleluia. disso, Jaconesa Gisele? Na minha família, né? Graças a Deus, porque toda a minha família está aqui não está, ainda falta muito, né? Mas assim, Deus está me dando vitória. E acreditando no princípio, né? É que a nossa família também já está aqui não está, então já posso agradecer. E que a gente, Deus tem aqui hoje, a gente venha relembrar, a gente venha lembrar o nosso princípio. Não é que a gente venha voltar a fazer, também é isso, que a gente vai voltar a jejuar como a gente jejuava antes, a orar como a gente orava antes, mas sim lembrar o que Deus já fez na sua vida. Ah, mas eu não tenho nada para agradecer, eu te agradeci tudo, agradeço pela sua vida, porque hoje você está aqui, porque hoje Ele te escolheu para estar aqui. Não está para só gente, não para só receber um pedaço de um bolo, não para só receber uma oportunidade, mas sim porque Ele te trouxe, Pai de segurança, o Espírito Santo dele foi lá e te incomodou dentro da sua casa. Igual aquela irmã falou aqui, que Deus estava incomodando ela para mim até aqui. Então, se Ele incomodou ela para mim até aqui, é para que ela sentisse a presença dele como ela vai sentir a mim, para que ela possa entender que ela tem que voltar ao início, relembrar como ela era antes. Isso que eu entendo. Amor e paz para a igreja, amém? Amém. O que a gente vai entender sobre o princípio? Lá no começo do mundo, onde Deus fez Adão e Eva. E isso me toca muito, porque Adão e Eva escutavam a voz de Deus. Adão era cheio de Deus, que ele não precisava, que Jesus descia para falar com o homem. Só que aí que tá. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram, aí que veio o pecado no mundo.
Só que eu quero falar sobre o princípio onde Jesus foi para a cruz do Calvário para nos salvar. Por quê? Porque foi dali que trouxe a nossa salvação, trouxe tudo que nós temos hoje. Glória a Deus, aleluia. De cruz dele. E também a minha família, né? Porque não tem sido fácil. Ainda mais você orar por alguém da sua família que está afastado do caminho de Deus, não é fácil. Porque a gente olha, a gente julga. A gente não é juiz para julgar ninguém, mas a gente olha, a gente julga. Ah, não está na igreja porque não quer, mas não é assim. Porque a gente não tem por que julgar o próximo. Nós temos que amar o próximo. Esse é um dos mandamentos do Senhor no princípio. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o próximo, você não vai julgar ele. Porque se você amar o próximo, você vai olhar para ele e vai querer ajudar ele. Você não vai olhar e apontar, fez isso porque quis. Não. Não é assim, irmãos. Porque se a gente olhasse a nossa vida, era pra gente também tomar vergonha na cara também. Sabe por quê? Porque lá no mundo, a gente falava mal do próximo, a gente se prostituía, a gente matava, a gente falava mal do irmão. Mas agora a gente está na igreja, não é pra gente fazer isso, julgar o próximo. E é isso que eu aprendo com o princípio. Você está entendendo que Deus está chamando a gente para o começo? E esse começo tem um nome chamado família. Glória a Deus, aleluia. Esse começo tem um nome chamado família. Porque a família é o meu e o teu alicerce. Se eles não estivessem aqui, talvez eu não conseguiria. No começo, no princípio, foi comigo. Depois Deus chamou o pastor. Depois foi vindo a missionária, depois foi vindo outro, foi vindo, porque tinha promessa. Aleluia! Mas teve um início, teve um começo, teve um princípio. Meu Deus. Quando eu vim subindo, para o altar, eu estava chorando, lembrando do princípio de tudo. De quando eu recebi um convite para ir para um chá de mulheres e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Isso há mais ou menos 12 anos atrás. Foi a primeira. E eu deixei tudo isso se perder. Eu saí do caminho do Senhor. E uma das primeiras pessoas a primeira pessoa a aceitar Jesus na minha família, antes de todos esses daqui, fui eu. E eu lembro quando a bispa chegou na igreja e Deus já estava trazendo ela. Porque a gente se preocupa muito no que nós vamos fazer. Mas muitas das vezes não é nós que fazemos nada. É o Senhor, é a presença dele que atrai aquilo que ele tem para a nossa vida. O familiar, a restauração, a restituição. E aí quando eu vim subindo, eu lembrei que quando eu estava lá naquela igreja, e eu tinha um ministério na minha mão, e naquela manhã de domingo, eu abracei a bispa, E olha a posição que ela está agora, e olha a posição que eu estou. Eu parei. E aí o Senhor parou, que eu parei. Ele não pode fazer nada, porque Ele nos dá o direito de escolha. Só que um belo dia 31 de agosto do ano passado, tinha queimado, assim, uma vontade de ir para uma célula que esse ministério faz. E aí era na casa do missionário Kelly. E acabou o aniversário dos meus filhos, a gente tinha festejado. E aí eu falei assim,
E nós fomos. Lá naquele lugar, eu voltei para Jesus. Sem ninguém fazer um apelo. O Senhor, Ele me renovou. O Senhor, Ele colocou em mim algo novo. E aí eu fui fumando. Eu fui cheio de mazela. E nesse meio do caminho, o Senhor foi tirando tudo. Só que eu fui para Jesus contando com que Deus fizesse algo. Eu falei para Deus, eu quero que eu vou, né? Porque tem essa restauração para mim, que é nesse ponto. Só que quando, no meio do caminho, Ele foi me pedindo coisas. Por quê? O princípio que Ele queria que eu voltasse era lá dentro da minha casa. Aleluia! Com os meus filhos. E nesse tempo, eu me formei, né, em técnico de enfermagem. E eu já estava há 4 anos numa casa trabalhando, muito confortável, né? Que é o melhor salário da enfermagem que eu tive desde 2017 até agora. E um belo dia, quando eu já estava caminhando, Deus falou para mim, isso foi no Tudo por Tudo, que eu não tinha dinheiro em espécie. Mas aí foi a minha entrega, o Senhor pediu o meu trabalho. 2 ruas depois da minha casa. Falei, acho que eu estou ficando maluca. Só pode. O melhor salário, o conforto, não pego mais ônibus, não acordo mais 3h40 da manhã para poder estar 7 horas da manhã lá na Barra. E sei não, hein? Aí fiquei, aí um dia eu falei com a bispa. Ela, se Deus está mandando você entregar, entrega. E nisso deu dezembro, 1º de dezembro. Eu falei, então, né, vou me organizar e vou entregar em dezembro, né? Só que Deus falou, não, no começo, dia 1º, você não vai mais estar lá. E daí eu saí. Quando eu saí, Deus começou a me pedir várias coisas. Para resumir, ontem, o Senhor, Ele me pediu uma coisa. Aonde estava o meu coração. E Ele falou, o que eu tenho para fazer na sua vida, o que você quer, tem que ficar para trás. Meu Deus. E eu lembro, né, uma palavra que Deus falou comigo, um trecho, né, de uma palavra, que fala que senão ninguém põe vinho novo em óleo velho. Meu Deus! E eu falei, Senhor, eu te entrego tudo que eu quero, toda a minha vontade, para que eu possa viver esse novo que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, eu não sei aquilo que Deus tem para mim, mas Deus, Ele já está trabalhando lá na minha casa. Ele está tirando do oculto, do escondido, toda a sujeira. Está colocando para fora, está expurgando, sabe? Está me revelando coisas que eu nem imaginava, porque eu estava cega, presa a esse trabalho. Que além desse trabalho eu ainda tinha um salão. Então era 2 dias e a minha família estava perdida dentro da minha casa. 2 filhos adolescentes que vão fazer 18 anos agora e uma menina de 10 anos. E tudo que vem acontecendo, que eu creio que não é o fim da minha família ali. Não é nesse engano que o diabo tem colocado para fora, expurgado, né? Ali para me mostrar, para me envergonhar. Eu falei, não é esse final que o Senhor tem para minha família, para minha casa. Porque hoje eu me disponho para o que o Senhor quer fazer. Eu me disponho, eu estou disposta. Aí o Senhor falou comigo, porque não é compatível mais nada daquilo que você viveu. Trabalho, esse relacionamento, me entrega. E ontem eu entreguei essa última coisa que restava ainda, que estava preso. E quando o Senhor trouxe
a palavra aqui, eu falei, meu Deus, desadou. Que é a palavra que nós recebemos. E eu creio que a promessa de Deus irá se cumprir na minha vida. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem que começar em mim, né? Para depois ser através de mim. Amém? Amém. Quem está entendendo? É por isso que o Senhor, Ele está mandando a gente voltar. Voltar à santidade, voltar a buscar. Porque quando eu cheguei na igreja endemoniada, sabe quem cuidou de mim? Ela. Ela que cuidou de mim. Ela que me recebeu. Cheia de demônios. Cheia de mazelas. Cheia de doença. Cheia de revolta. E ela, Deus usou ela para mostrar o que é o amor. E hoje, ok, eu cuidando dela. Entende? Porque todos nós precisamos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Porque o enganador, ele não está lá fora não. Ele está dentro da igreja. Ele está tentando te enganar e me enganar a todo momento, Dedê. A todo momento. Sujar o teu coração. Ah, porque o irmãozinho falou de mim. Ah, porque fulano fez isso. Ah, porque meu marido falou uma palavra. Ele quer apodrecer teu coração. Abre mão disso tudo.